Bom, pessoal, a gente vai dar início aqui. Eu fiquei com a quarta questão da primeira lista de funções vetoriais, né? E antes da gente resolver a questão, a gente vai introduzir, né, basicamente o conteúdo e falar, né, do que a gente vai precisar para resolver a questão. Já adianto que é uma questão bem simples, vai simplesmente envolver alguns conceitos básicos, né, básicos de funções e também para a gente poder usar esses conceitos para construir o gráfico. Então, primeiramente, uma função, como todo mundo já sabe, é uma regra que associa cada elemento do seu domínio a um elemento do conjunto imagem, né? Que no caso é um subconjunto do contradomínio. Pode ser todo o contradomínio ou pode ser um subconjunto dele. E uma função vetorial é uma função cujo domínio é o conjunto, né, de números reais. Pode haver alguma restrição, né, no caso, no domínio dela, mas, no geral, o domínio é o conjunto dos números reais. E a imagem é um conjunto de vetores, né, que é gerada a partir dos valores que a gente atribui para as funções no intervalo, né, do nosso domínio. Então, estamos particularmente interessados em funções R cujos valores são tridimensionais, ou seja, a gente vai trabalhar aqui com uma terna ordenada. Isso significa que para todo número t, que no caso é o nosso domínio de R, né, que é a nossa função, existe um único vetor denotado por R de t. Esse R de t, no caso, é a nossa função vetorial. Bom, então, o que configura basicamente uma função vetorial? A ideia que as funções vetoriais seguem é basicamente a mesma ideia que a gente usa nas parametrizações, né, de funções. Então, a gente vai ter aqui as variáveis, né, da nossa função e todas elas estão associadas ao parâmetro t. Ou seja, a gente vai ter a nossa função vetorial definida por três funções. No caso, a gente está interessado no espaço tridimensional, né? Então, a gente vai ter três funções aqui que poderiam ser, sim, as parametrizações, né, da nossa função vetorial, mas nesse contexto aqui, essas funções elas vão ser chamadas de funções componentes, porque cada função dessa, a depender do valor de t que a gente atribuir, a gente vai obter valores, né, para f de t, que no caso seria o nosso x, g de t o y e o h de t o z. A gente obtém, dependendo do valor para t, né, que a gente atribuir, a gente obtém componentes, e esses componentes são de um vetor. Esse vetor ele tem as suas propriedades, né, como o módulo, a direção e o sentido, e a extremidade desse vetor, ele representa basicamente a mesma coisa do que a partícula, né, da parametrização. A extremidade desse vetor ele vai descrever é, a mesma curva que a partícula lá nas parametrizações traçam, né, a depender do valor de t que a gente tem. Então, aqui a gente tem o r de t, que no caso é a nossa função vetorial, e aqui a gente tem a representação paramétrica, né, o f de t, g de t, h de t, tudo em função de t, e aqui a gente tem na forma vetorial, né, que inclui a base canônica aqui, já que as funções elas representam componentes do vetor, então aqui a gente tem a base canônica para representar a forma vetorial. Usamos a letra t para denotar a variável independente, porque ela representa o tempo na maioria das aplicações de funções vetoriais. Então aqui ele só reforça essa ideia de que as funções vetoriais elas são fortemente ligadas, na verdade são um tipo de parametrização, né? Representam a mesma coisa, só que com uma linguagem um pouco diferente. Então aqui a gente tem um exemplo de uma função vetorial, cujas suas funções componentes são
Aqui, no caso, seria T a terceira, tá, pessoal? Foi só um pequeno erro de digitação. O F de T, que seria o X. T a terceira, o G de T, que seria o Y. O ln de 3 menos T. E o H de T, que é o nosso Z, é igual a raiz quadrada de T. Para a gente calcular o domínio da nossa função vetorial, o que é que a gente precisa fazer? A gente sabe, né? Na verdade, foi dito aqui que as nossas funções, elas são reais. Ou seja, o domínio aqui, para cada função dessas, é o conjunto dos números reais. A depender da nossa função, aqui a gente vai ter alguma restrição. Aí a gente vai calcular o domínio de cada uma individualmente, né? E depois a gente vai simplesmente fazer a interseção do domínio das três, para descobrir o domínio da função vetorial. Então, aqui, no caso do f de t, que é igual a t a terceira, a gente não tem nenhuma restrição. Então, o t pode assumir qualquer valor. Então, aqui a gente tem os reais. Nesse caso, o ln de 3 menos t. Nesse caso, a gente vai ter uma restrição, que seria devido à propriedade de logaritmos, né? Que a gente não pode ter nem zero e nem números negativos no logaritmando, né? Como a nossa variável independente está no logaritmando, então a gente precisa garantir que o logaritmando aqui ele é maior que zero. Então a gente vai ter aqui que 3 menos t é maior que zero. Pronto, a gente tem a nossa primeira restrição. E o h de t, que é igual a raiz quadrada de t, como, de novo, a gente está se referindo ao conjunto dos reais, a gente não pode ter raiz quadrada negativa. Então, t tem que ser maior que zero. Então, o domínio da nossa função vetorial vai ser basicamente a interseção desses dois intervalos aqui, que no caso seria de 0 a 3. Podendo ser 0, não podendo ser 3. Né? Aqui, se a gente substituir aqui por 0, ln de 3, ok. E aqui, raiz quadrada de 0, também ok. Então, o nosso domínio seria esse. O intervalo do nosso domínio seria esse, de 0, podendo ser 0 até 3, não podendo ser o 3. Bom, e a nossa função vetorial, a gente pode representar ela graficamente como sendo uma curva no espaço. As curvas espaciais e as funções vetoriais contínuas, né, porque a gente também pode ter pontos de descontinuidade nas funções vetoriais, né, a depender do nosso domínio, né. As funções vetoriais contínuas estão intimamente relacionadas, porque a gente representa uma curva espacial por intermédio de uma função vetorial, né, que pode ser uma parametrização, mas aqui o contexto é funções vetoriais. Então, uma curva espacial ela é representada basicamente por uma função vetorial, né? O gráfico da função vetorial é uma curva espacial. No nosso caso aqui que a gente tem a nossa terna, né? Aqui, ó. Então, o nosso f, o nosso g e o nosso h são funções reais contínuas no intervalo i, que no caso esse seria o intervalo do nosso domínio, né? Após a gente ter feito toda a interseção dos domínios das nossas funções componentes, a gente obtém o intervalo I, que é o domínio da nossa função vetorial. E C seria o conjunto de todos os pontos x, y e z no espaço, com x igual a f de t, y igual a g de t e z igual a h de t. Ou seja, C seria o conjunto de pontos tal que conforme a gente varia o valor para ter dentro desse intervalo, a gente vai obter um conjunto de vetores e a extremidade desses vetores vão gerar para a gente um conjunto de pontos. Esses pontos eles estão todos ligados porque a gente está falando do conjunto dos números reais. Então, esse conjunto de pontos vão formar a nossa curva. Esse conjunto eu chamei aqui de C. Então, o C, no caso, que é o conjunto de todos esses